Olá a todos, aqui é o Luiz que está falando. Vamos dar sequência aos estudos das dimensões espirituais da Casa Espírita. Hoje vamos falar um assunto um pouco particular, mas muito interessante. Mas antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece para a introdução do estudo. Com os nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, rogamos a eles todo amparo e proteção para a execução dos estudos do dia de hoje. Rogamos ao Mestre que nos permita passarmos aquelas informações que aprendemos, que estudamos para todos de uma forma serena, tranquila, fácil, para que todos tenham o melhor aprendizado possível, para que possamos massificar na nossa mente e no nosso coração os ensinamentos trazidos no dia de hoje. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, e que assim seja. Bom, meus irmãos, no estudo passado, nós comentamos que as casas espíritas, de acordo com o nível de estudo dos seus trabalhadores, de acordo com o nível de mediunidade dos seus médiuns, a casa vai receber trabalhos vindos da espiritualidade nas reuniões mediúnicas, trabalhos às vezes mais difíceis ou mais fáceis. E isso de acordo com o que a casa consegue, através de estudo dos trabalhadores, através da mediunidade, consegue auxiliar. Então, aquelas casas onde o estudo é mais avantajado, é mais avançado, e a mediunidade dos seus trabalhadores, dos seus médiuns, já é uma mediunidade mais consolidada, óbvio que essa casa vai receber do plano espiritual aquelas tarefas mais difíceis. Uma casa com a mediunidade ainda está no caminho e que os estudos também não estão tão avançados, ou seja, os seus trabalhadores encarnados têm muito boa vontade de auxiliar, mas ainda estão no meio do caminho, ela vai receber também do alto tarefas, só que são tarefas com menos dificuldade, até porque o aprendizado ainda está sendo trabalhado, né? E aí a gente pergunta, então como é que o plano espiritual consegue saber, né? Eles usam um aparelho, segundo relatos do nosso irmão André Luiz, chamado psicoscópio. E o André Luiz, ele trata, no capítulo 2 do livro Nos Domínios da Mediunidade, ele fala só desse aparelhinho lá. No prefácio do livro, o nosso irmão Emmanuel diz o seguinte, abre aspas para o Emmanuel: o futuro pertence ao espírito. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Fecha aspas. E aí ele está dando uma introdução para o estudo do psicoscópio. No livro, então, Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz ele nos conta sobre um minúsculo aparelho chamado psicoscópio, que pesa algumas gramas e que, segundo ele, serve para a auscultação da alma. O psicoscópio ele tem a capacidade de definir e mostrar as vibrações e também efetuar observações em torno até da matéria, porque a gente sabe que em toda a matéria existe o magnetismo, que o psicoscópio consegue captar. Ao fazer-se a psicoscopia de uma pessoa ou até de uma equipe de trabalhadores, é possível registrar as suas possibilidades, né, e caracterizar-lhes a situação segundo as radiações que eles projetam, né? Os mentores espirituais, então, aí eles planejam a obra que pode ser realizada por aquela equipe, por aquela pessoa, por aquela casa espírita, delegando
para a casa espírita ou para os trabalhadores as responsabilidades compatíveis com o seu nível de energia, de moralidade, que o psicoscópio consegue medir. O psicoscópio, segundo André Luiz, ele funciona à base de eletricidade e magnetismo. E a gente ele faz uma comparação que ele usa elementos radiantes parecidos com os raios gama. Então, meus irmãos, pelo psicoscópio, podemos avaliar a moralidade, o sentimento, a educação e o caráter de quem está sendo analisado. Como a gente costuma dizer, é a vibração, é a nossa energia, é a nossa condição moral. O psicoscópio mede, né? A gente às vezes fala, né, que nós encarnados conseguimos às vezes enganar os encarnados, mas a espiritualidade superior, Jesus, esses espíritos superiores, eles nos conhecem só de nos olhar, porque eles sentem a nossa vibração. Para outra equipe espiritual que ainda não consegue fazer isso, eles têm esse aparelhinho aí. E é através dele que eles medem realmente a capacidade mediúnica, a capacidade de trabalho de uma equipe espiritual ou de uma pessoa. Por quê? Porque a pessoa vai ter medida a sua moralidade, o seu conhecimento, tudo através da energia que ela emana. E aí sim, os mentores espirituais conseguem planejar o trabalho de acordo com a capacidade que tem o centro espírita de realizar beneficamente esse trabalho. Óbvio que aí entra também a boa vontade, tudo aquilo que nós sabemos são condições essenciais para você trabalhar na casa espírita. Ninguém é obrigado a ir trabalhar numa casa espírita se não tiver vontade de fazê-lo. Quando a gente se propõe a sermos voluntários, isso requer um nível de responsabilidade alto, porque não é porque eu sou voluntário que eu vou ficar faltando, que eu vou fazer o que eu quero. Não, eu tenho uma doutrina que me guia, cujas regras estão aí para que a gente siga, para que o trabalho realizado dentro da casa espírita, principalmente o trabalho mediúnico, tenha êxito, que possamos produzir caridade auxiliando os nossos irmãos em necessidade, ok? E o psicoscópio, ele serve para justamente medir essa capacidade energética que nós temos para poder doar e atuar nos trabalhos. E aí, nesse caso, o André Luiz ele está com o mentor Aulus e com um outro espírito que agora me foge o nome. Enfim, eles estão numa casa espírita, justamente num grupo mediúnico, e eles usam o psicoscópio para fazer a análise da equipe mediúnica daquela casa, né? E aí o André observa, quando ele olha pelo psicoscópio, ele percebe que o teto, as paredes e todos os objetos inanimados possuem correntes de força e emitem uma luz fraca, uma claridade pequena, mostrando que todos eles possuem o magnetismo, né? A energia está ali. O grupo de encarnados, quando ele usa o psicoscópio para analisar o grupo de encarnados, ele percebe que existia uma ligação entre eles através de círculos radiantes, bem mais fortes do que os objetos, né? Em torno das cabeças das pessoas que faziam parte desse grupo. Ele diz assim que era como se fossem pequenos sóis emanados uns aos outros, né? E o Aulus, o mentor que acompanha André Luiz, ele informa que esse grupo de encarnados, esse grupo ele procura seguir todas as recomendações para que o trabalho tenha êxito. Então eles são disciplinados, eles renunciam a outros objetivos para poder estar atuando na casa de forma consciente, de forma plena, né? Eles têm bondade no coração, eles são estudados do ponto de vista da doutrina, eles têm conhecimento, né? E acima de tudo, eles se esforçam ao máximo do que eles conseguem para fazer o bem.
Então, eles reúnem todas as condições de receberem trabalhos mais difíceis do plano espiritual. É uma equipe coesa, é uma equipe uníssona através das energias, através do pensamento. Né? Eles têm o que o André chama de um teor de radiação mental elevado. Né? A energia que eles emanam é uma energia boa que permite trabalhos mais difíceis, vamos dizer assim, mas que eles vão conseguir realizar através do estudo, da mediunidade bem direcionada e através da boa vontade, principalmente o desejo de fazer o bem. Né? O instrutor continua e orienta, falando assim ao André, que o homem encarnado é um gerador de força eletromagnética. E olha que interessante, com uma oscilação por segundo, registrada pelo nosso coração. O Aulus, ele comenta inclusive que as pessoas que pertencentes a esse grupo, da casa onde eles estão fazendo a análise pelo psicoscópio, são pessoas comuns, né? Não tem nada assim, vamos dizer, de especial. Como é que eu posso falar? Eles têm apenas o diferencial de cultivarem as qualidades necessárias, de se identificarem como trabalhadores do bem. Né? Então, qualquer um de nós consegue. Basta estudarmos, termos conhecimento, desenvolvermos a mediunidade de forma satisfatória e termos a boa vontade de praticar o bem, nós também em breve conseguiremos exercer a nossa tarefa dentro da casa espírita de forma totalmente satisfatória, onde a espiritualidade vai poder confiar no nosso trabalho de forma plena. Né? Então essa é a ideia. Né? Então, meus irmãos, que possamos pensar a respeito, que possamos fazer as nossas próprias reflexões sobre o tema e esse livro vale a pena ler. Toda a coleção do André Luiz devia ser, na minha opinião, leitura obrigatória para quem se diz espírita. Né? Enfim, essa era a ideia de passar hoje sobre o psicoscópio, sobre como os trabalhos são escolhidos pelo plano espiritual e direcionados às casas espíritas. Aí está o estudo, que possamos refletir sobre ele. E até a próxima vez. Vamos fazer uma prece para término dos estudos. Novamente com os nossos pensamentos elevados a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre, para poder dizer obrigado pela oportunidade de mais um estudo acerca do conhecimento doutrinário da doutrina espírita, e que possamos mais uma vez, Pai, fixar esses conhecimentos no nosso íntimo, que possamos através dele crescermos em caridade para o nosso próximo, seja ele encarnado ou desencarnado, que possamos usar todo o conhecimento que adquirimos com a doutrina espírita para o bem. E rogamos a Deus nosso Pai e a Jesus que o Evangelho seja a norma de conduta de todos nós o mais rápido possível. Obrigado, Jesus, obrigado, Pai, que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço a todos, até a próxima, que Jesus nos abençoe.